História de cartório de número 3. A história de hoje começa da seguinte forma. Helena teve um filho e compareceu ao cartório para registrar o seu filho, mas ela não revelou o nome do pai. A questão é, ela pode ser obrigada a revelar o nome do pai? Para responder a essa questão, que aconteceu na prática e teve um julgamento recente em março de 2026 pelo STJ, conforme consta do informativo 883, a gente precisa analisar dois pontos. Primeiro, quem é obrigado a fazer o registro de uma criança? Regra geral, os seus pais, ou na ausência deles, um parente maior e capaz, ou até mesmo o dono do hospital ou do estabelecimento onde a criança nasceu, também são obrigados pela lei a fazer o registro dessa criança. E, no caso em questão, que correu em segredo de justiça, a mãe registrou seu filho no cartório, mas não indicou o nome do suposto pai. E como que a legislação trata dessa história de cartório de número 3? A história de hoje começa da seguinte forma. Helena teve um filho e compareceu ao cartório para registrar o seu filho, mas ela não revelou o nome do pai. A questão é, ela pode ser obrigada a revelar o nome do pai? Para responder a essa questão, que aconteceu na prática e teve um julgamento recente em março de 2026 pelo STJ, conforme consta do informativo 883, a gente precisa analisar dois pontos. Primeiro, quem é obrigado a fazer o registro de uma criança? Regra geral, os seus pais, ou na ausência deles, um parente maior e capaz, ou até mesmo o dono do hospital ou do estabelecimento onde a criança nasceu, também são obrigados pela lei a fazer o registro dessa criança. E, no caso em questão, que correu em segredo de justiça, a mãe registrou seu filho no cartório, mas não indicou o nome do suposto pai. E como que a legislação trata dessa história de cartório de número 3? A história de hoje começa da seguinte forma. Helena teve um filho e compareceu ao cartório para registrar o seu filho, mas ela não revelou o nome do pai. A questão é, ela pode ser obrigada a revelar o nome do pai? Para responder a essa questão, que aconteceu na prática e teve um julgamento recente em março de 2026 pelo STJ, conforme consta do informativo 883, a gente precisa analisar dois pontos. Primeiro, quem é obrigado a fazer o registro de uma criança? Regra geral, os seus pais, ou na ausência deles, um parente maior e capaz, ou até mesmo o dono do hospital ou do estabelecimento onde a criança nasceu, também são obrigados pela lei a fazer o registro dessa criança. E, no caso em questão, que correu em segredo de justiça, a mãe registrou seu filho no cartório, mas não indicou o nome do suposto pai. E como que a legislação trata dessa história de cartório de número 3? A história de hoje começa da seguinte forma. Helena teve um filho e compareceu ao cartório para registrar o seu filho, mas ela não revelou o nome do pai. A questão é, ela pode ser obrigada a revelar o nome do pai? Para responder a essa questão,
que aconteceu na prática e teve um julgamento recente em março de 2026 pelo STJ, conforme consta do informativo 883, a gente precisa analisar 2 pontos. Primeiro, quem é obrigado a fazer o registro de uma criança? Regra geral, os seus pais, ou na ausência deles, um parente maior e capaz, ou até mesmo o dono do hospital ou do estabelecimento onde a criança nasceu, também são obrigados pela lei a fazer o registro dessa criança. E, no caso em questão, que correu em segredo de justiça, a mãe registrou seu filho no cartório, mas não indicou o nome do suposto pai. E como que a legislação trata dessa história de cartório de número 3? A história de hoje começa da seguinte forma: Helena teve um filho e compareceu ao cartório para registrar o seu filho, mas ela não revelou o nome do pai. A questão é, ela pode ser obrigada a revelar o nome do pai? Para responder a essa questão que aconteceu na prática e teve um julgamento recente em março de 2026 pelo STJ, conforme consta do informativo 883, a gente precisa analisar 2 pontos. Primeiro, quem é obrigado a fazer o registro de uma criança? Regra geral, os seus pais, ou na ausência deles, um parente maior e capaz, ou até mesmo o dono do hospital ou do estabelecimento onde a criança nasceu, também são obrigados pela lei a fazer o registro dessa criança. E, no caso em questão, que correu em segredo de justiça, a mãe registrou seu filho no cartório, mas não indicou o nome do suposto pai. E como que a legislação trata dessa história de cartório de número 3? A história de hoje começa da seguinte forma: Helena teve um filho e compareceu ao cartório para registrar o seu filho, mas ela não revelou o nome do pai. A questão é, ela pode ser obrigada a revelar o nome do pai? Para responder a essa questão que aconteceu na prática e teve um julgamento recente em março de 2026 pelo STJ, conforme consta do informativo 883, a gente precisa analisar 2 pontos. Primeiro, quem é obrigado a fazer o registro de uma criança? Regra geral, os seus pais, ou na ausência deles, um parente maior e capaz, ou até mesmo o dono do hospital ou do estabelecimento onde a criança nasceu, também são obrigados pela lei a fazer o registro dessa criança. E, no caso em questão, que correu em segredo de justiça, a mãe registrou seu filho no cartório, mas não indicou o nome do suposto pai. E como que a legislação trata dessa história de cartório de número 3? A história de hoje começa da seguinte forma: